Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 16, do 9 ao 15. E diz assim o Evangelho de São Lucas: Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riquezas injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, o será também nas grandes. Se, porém, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ora, ouviam tudo isso os fariseus, que eram avarentos, e zombavam dele. Jesus disse-lhes: Vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação da reflexão de Jesus sobre o uso do dinheiro e das riquezas. Ele diz algo que à primeira vista pode parecer difícil de entender: fazer amigos com o dinheiro injusto, para que quando acabar, eles vos recebam nas moradas eternas. E termina com uma frase que deveria ecoar dentro do nosso coração todos os dias de nossa vida: ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O sentido dessa narrativa é um chamado à coerência da vida. Jesus está advertindo contra a tentação de colocar o dinheiro no lugar de Deus. Ele não condena o fato de possuir bens, mas condena o coração dividido, o coração que é escravo das riquezas. Quando ele fala em dinheiro injusto, está se referindo ao dinheiro desse mundo, que tantas vezes é fruto de injustiça, de ambição, desigualdade e exploração. E ainda assim Jesus diz: usem esse dinheiro para fazer o bem, para ajudar os necessitados, para semear a caridade. Ou seja, o dinheiro em si não é o problema é o apego a ele. Servir ao dinheiro significa viver para o lucro, colocar o interesse pessoal acima do amor, medir o valor das pessoas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. É viver em função do ganho, do status, do poder que o dinheiro traz. Servir ao dinheiro é viver escravizado pelo medo de perder, é se tornar incapaz de repartir e se tornar frio diante da dor do outro. É o tipo de vida que transforma o ser humano em servo das próprias posses. Já o servir a Deus é o oposto. É usar tudo que temos, dons, talentos, tempo e também os bens materiais para a glória dele e para o bem do próximo. Servir a Deus é entender que o dinheiro é um meio e não um fim, que ele deve estar a serviço da vida, da justiça, da solidariedade. Servir a Deus é viver com liberdade interior, sem se deixar dominar pelo que é passageiro. É ter um coração desapegado,
capaz de confiar na providência divina e de reconhecer que tudo o que temos é dom. O nosso comportamento diante do dinheiro revela onde está o nosso coração. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E é por isso que ele alerta tanto sobre as riquezas, porque o dinheiro tem o poder de seduzir, de enganar, de dar uma falsa sensação de segurança. Meus irmãos, quantas pessoas se afastam de Deus porque se deixam levar pela busca incessante do lucro? Quantos casamentos, famílias e amizades se rompem por causa do dinheiro? Quantos corações endurecem por medo de repartir? Os fariseus, diz o Evangelho, eram amigos do dinheiro. Eles ouviam Jesus e zombavam dele ao mesmo tempo, porque confiavam mais nas aparências do que em Deus. Eles eram religiosos, mas tinham o coração preso à avareza. Jesus então os confronta dizendo: vós gostais de parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. É uma advertência forte. Deus vê além das aparências. Ele não olha para o quanto temos, mas para o que fazemos com o que temos. O Evangelho de hoje nos convida a fazer um exame de consciência. A quem estamos servindo? Quem tem sido o nosso Senhor? O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. Ele deve estar em nossas mãos, não em nosso coração. Podemos e devemos trabalhar, economizar, planejar o futuro, mas sem deixar que o dinheiro dite o ritmo de nossa vida espiritual. O cristão trabalha para viver, não vive para trabalhar. O cristão busca o pão de cada dia, mas confia que o verdadeiro alimento vem de Deus. Então, servir a Deus significa também ser fiel nas pequenas coisas, como o próprio Jesus ensina. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quando usamos corretamente o que é pequeno, como o dinheiro, o tempo, os dons, mostramos que estamos prontos para receber as grandes riquezas espirituais. Então, hoje o Senhor nos chama a julgar o que é mais importante. De que adianta para nós acumular bens e perder a paz da alma? De que adianta ter tudo se o nosso coração está vazio? A verdadeira riqueza é a presença de Deus, é a consciência tranquila, é o amor que somos capazes de dar. Meus irmãos, talvez o mundo nos diga que o dinheiro traz poder, mas o Evangelho nos mostra que só Deus dá sentido à vida. O dinheiro compra coisas, mas não compra amor, nem perdão e nem tampouco salvação. Jesus nos chama a colocar o dinheiro em seu devido lugar, como instrumento do bem e não como Senhor da nossa existência. Que nós possamos hoje, diante desse Evangelho, pedir a Deus um coração livre, generoso e fiel. Que Ele nos ensine a usar os bens materiais com sabedoria e ajudar os pobres a partilhar com alegria e a nunca permitir que o dinheiro roube a nossa fé. E eu quero encerrar com uma frase que diz assim: o dinheiro passa, mas o amor permanece. As riquezas acabam, mas a graça de Deus é eterna. Servir a Deus e ao dinheiro é viver como escravo, ou de um ou do outro. Que o Senhor nos dê a graça de escolhermos sempre o melhor. Que o Senhor nos conceda um coração
que não promete apenas ouro e prata, mas vida eterna e paz para o coração, e que em tudo em nossa vida Ele jamais deixe de ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que jamais o nosso coração se divida, que nós nunca nos apeguemos ao dinheiro, mas que o nosso coração esteja sempre centrado na misericórdia do Deus que nos ama. Amém.